Fala, meus brasileiros favoritos, ou melhor, good evening, Brazil. Porque hoje o nosso viajante do tempo gasto resolveu cruzar o oceano para passar a maior vergonha da história da diplomacia do Bananil. Vocês viram? O Janjo foi para Washington, mas não foi aquela visita de chefe de estado. Não, foi uma mistura de velório de rico com criança que quebrou o vaso da mãe e sabe que o chinelo vai voar. Lula foi encontrar o Donald Trump. Imaginem a cena. De um lado, o Orange Man, o Bad Boy Donaldo, de Mar-a-Lago. Do outro, o nosso descondenado de estimação, que parece que envelheceu 40 anos só de subir as escadas da Casa Branca. O clima estava tão pesado que se você acendesse um fósforo, a tristeza explodia. Apresentamos, reiteramos todos os dados e informações que já foram... E a estratégia diplomática do gênio de 9 dedos? Portas fechadas. Ele não quis coletiva com Trump. Sabe por quê? Medo, pavor. O Janjo sabia que se abrisse o bico do lado do Trump ia ser triturado como um nugget de frango. Ele queria evitar o bullying diplomático em rede mundial. Então, o que ele fez? Armou um puxadinho na cozinha da embaixada brasileira para falar com a imprensa amiga, o pessoal que fez o L. Mas, meus amigos, o tiro saiu pela culatra e acertou o próprio pé de 9 dedos. Brasilinas e brasilinos, preparem o seu copinho de velho barreiro, preparem a sua pipoca com Rivotril, rezem 2 Aves Marias e se preparem porque só assim para aguentar a vergonha alheia atômica que tá saindo deste episódio. Mr. Whiskers, don't you dare! Gente, hoje o bebum de Garanhuns, digo, Luiz Bebaço Lula da Silva, o presidente, foi até Washington para reunião com Trump. E olha, antes de a gente entrar no mérito, deixa eu te falar uma coisa sobre expectativa versus realidade. A expectativa da esquerda era reunião histórica, Lula humilha Trump na arte da diplomacia, o Brasil sai fortalecido, Janja posta foto com hashtag Pra sentir falta manta. Tradução da realidade, Lula chegou pedindo esmola, Trump ouviu, não prometeu nada, postou só sobre tarifa e o descondenado saiu achando que abafou. É incrível como o otimismo funciona quando o seu neurônio solitário tá tirando férias no fundo de uma garrafa de 51. Com a grande preocupação, apresentamos e reiteramos todos os dados e informações que já foram apresentados, indicando a necessidade de conclusão da sessão de exames do presidente Lula. O Lula parece que quer enfiar a cara num buraco. A cabeça dele deve estar assim, ó. Vamos começar então pelo mais hilário. Sabe aquela narrativa que a esquerda vendeu durante meses de que o Trump queria acabar com o Pix? Tinha cartaz, manifestação, militante gritando que o Trump era inimigo do povo porque queria eliminar o nosso sistema de pagamentos. Pois bem, o próprio bebum derrubou a narrativa dos seus próprios asseclas. Presidente, 2 perguntas. Primeiro, sobre a questão das investigações comerciais contra o Brasil. O presidente Trump se mostrou aberto a talvez anular essas investigações e o senhor teve a oportunidade de explicar para ele a questão do PIX? E depois, posso fazer a outra depois? Responde essa. Pode. Obrigada. Primeiro, uma das razões pelas quais eu trouxe o Dario era porque eu imaginava que o presidente Trump queria discutir a questão do PIX. Ele não tocou no assunto do PIX, então também não toquei. Porque eu espero que um dia ele ainda vá fazer um PIX. Tá? Porque muitas empresas americanas já fazem. Lula foi até Washington preparado para defender o Pix. Levou um ministro, provavelmente levou um PowerPoint tosco e treinou a defesa no espelho. Chegou lá, na Casa Branca, todo mundo pistola para a batalha do Pix. E o Trump? O Trump nem sabia o que era Pix, cacete. Ele não tocou no assunto. Imagina a cena, você estuda 3 semanas para um debate sobre física quântica e o adversário pergunta se você gosta de paçoca. E você fica lá com aquele papelão na mão.
A guerra do Pix nunca existiu. Foi uma operação de marketing do Palácio do Assalto, para mobilizar a base com uma ameaça fantasmagórica. O Bebum chegou ao ponto de dizer que espera que o Laranjão faça um Pix um dia. Lula, o embaixador do Pix. Sensacional. É a diplomacia do manda um nudes, digo, um Pix. Mas calma que o fundo do poço tem um alçapão. O jornalista Sam Puncher, do Metrópolis, fez a pergunta que travou o Windows 95 que roda na cabeça do Lula. O que o Brasil ofereceu em troca para as sanções de visto? Foi reduzir a pena da galera do 8 de janeiro? E aí, meus caros, a gente presenciou a maior desculpa de cachorro comer o meu dever de casa da história mundial. O senhor me disse algo que chamou a atenção. O senhor falou que entregou a lista de autoridades que ainda têm sanções de visto ao presidente e o senhor mesmo relacionou ao PL da dosimetria. Eu lembrei que quando a Magnitsky foi retirada do ministro Alexandre de Moraes, o Departamento de Estado me disse que via o PL da dosimetria como algo positivo. Porém, o senhor vetou e foi agora o veto derrubado no Congresso. Como é essa negociação para a retirada dessas sanções? O que o senhor ofereceu em troca para o governo dos Estados Unidos? Foi reduzir a pena dos condenados pelo 8 de janeiro ou não? Não, porque o presidente da República não tem nada a ver com a quantidade de muitos ou de poucos anos com a condenação. Isso é uma coisa eminentemente do Poder Judiciário. Sabe? Eu entreguei a lista porque eu já tinha entregue a lista uma vez, sabe? E não foi resolvido o assunto. E você sabe o que acontece? Muitas vezes você entrega um papel para um presidente, vem uma pessoa acessar o presidente, você não sabe quem é, e toma da mão do presidente. Comigo acontece muito. Coisa de comer, então as pessoas tomam, porque com medo, mas vão comer escondido. Então, o papel as pessoas tomam também. Às vezes alguém me entrega um papel, eu pego na mão, quando eu vou abrir, que tomou a mão. Se for um cara ajuizado, depois leva para mim o papel, ou passa para o assessor. Se for outro, aqui desaparece. E eu não sei se o cara que pegou a relação que eu dei passou para o Trump. Eu, às vezes, tenho a impressão que passa, às vezes, tenho a impressão que não passa. Para mim, tem vezes que passa, às vezes que não passa. Então, eu entreguei a lista outra vez para ele saber. Tem muita gente importante que está aqui. São muitos ministros da Suprema Corte, o procurador-geral. A filha do Padilha, de 10 anos. A filha do ministro Padilha, de 10 anos. Qual é a lógica? De qualquer forma, eu entreguei para ele. Tá? E se ele não resolver, quando eu me encontrar com ele outra vez, eu entrego outra vez. A gente vai entregando até o dia, o cara vai ler, vai tomar a decisão. Ou já venceu por decurso de prazo, já venceu, sei lá, qualquer coisa. Mas é isso. Bebum explicou que talvez o papel com as propostas não tenha chegado ao Trump. Ele disse com a maior cara de pau do mundo que você entrega o papel, aí vem um assessor e pega da mão do presidente. Comparou com comida. Diz que com comida as pessoas pegam e vão comer escondido. Então, na cabeça do Stalinácio, a diplomacia americana funciona como um buffet de casamento. O Trump pega a proposta do Brasil e um assessor rouba o papel para comer no banheiro ou algo assim. Apresento minha proposta, Donald. Obrigado, Lula. Aí o assessor gatuno passa a mão. Ué, cadê o meu papel? Isso não é diplomacia, é esquete do Chaves, mas sem a graça. Se o Trump não resolver, o Lula diz que entrega de novo na próxima. É a estratégia da insistência do ex-namorado tóxico. A gente vai entregando até o cara cansar e ler essa porcaria. Eu pedi ao Trump para devolver o visto das nossas autoridades que ainda estão impedidas de entrar nos Estados Unidos. Ué, eu achei que ninguém tava nem aí, que visto cancelado não tinha importância. Mas tem importância o suficiente para o presidente do Brasil vir pedir ao presidente americano? A cara do Lula é a mesma do impeachment da Dilma, portanto, foi enrabado. Aqui a coisa fica feia. Perguntaram sobre o Comando Vermelho e o PCC serem terroristas. O Lula, num momento de brilho absoluto de quem já tomou 3 doses antes do café, disse que o problema das drogas se resolve com alternativa econômica. Prestem atenção. E muitas vezes os Estados Unidos falavam em combater o crime organizado, a questão das drogas, tentando ter base militar dentro dos outros países, quando na verdade, para você fazer com que os países deixem de plantar ou fabricar aquilo que a gente chama de droga, é preciso que a gente crie alternativa econômica para esses países.
Como que você vai fazer um país deixar de produzir coca se você não oferece uma alternativa de algum produto para que alguém possa plantar e ganhar dinheiro? Nossa, como ninguém havia pensado nisso? É só explicar para os traficantes que em vez de plantar maconha e coca, eles devem plantar batata e feijão. Resolvido o problema do narcoterrorismo. A minha vontade é mandar o Lula ir plantar batata. Toda vez que o Stalinácio faz discurso sem um script, é isso aí, ele fala com o coração. E isso é bom para todos nós. Traduzindo, o Brasil foi até a maior potência do mundo propor não o combate ao tráfico, mas o plano de carreira para o narcos. Enquanto o Bananinho enterra 40 mil pessoas por ano por causa dessa guerra, o presidente está preocupado com o fluxo de caixa do agricultor de pó. O marqueteiro, o Sidônio Palmeira, quase teve um AVC tentando corrigir, mas a asneira já estava no éter. Lula defende produtor de droga na Casa Branca. É o Breaking Bad versão Garanhuns. Propondo é o seguinte, é muito sério. A partir da semana que vem vamos lançar um plano de combate ao crime organizado que é para valer. Quem escapou até a semana que vem, tudo bem, mas quem não escapou não vai escapar mais. E vamos fazer algumas frentes. Vocês já ouviram aqui as quatro frentes de trabalho. Uma delas é a questão financeira. Nós precisamos destruir, o potencial financeiro do crime organizado e das facções. É impressão minha ou o Lula acabou de avisar os líderes do PCC e do Comando Vermelho para fugirem até semana que vem? Se existe algum acordo de se iniciar uma ação na próxima semana contra o crime organizado, o que levaria alguém a não só divulgar, mas ainda dizer que quem escapar até lá, tá tudo bem? Eu não consigo ver nenhuma explicação aceitável. Basicamente é o chefão avisando os comparsas. Quer dizer que daqui pra trás era tudo de mentirinha, né? Mas o melhor foi isso aqui. Lula confessou o seu medo do homem laranja. E ainda brinquei com o presidente Trump. Ele perguntou da Copa do Mundo, se a seleção brasileira estava boa, e eu falei, eu espero que você não venha, anular o visto dos jogadores brasileiros para a seleção. Por favor, não faça isso, porque nós vamos vir aqui para ganhar a Copa do Mundo. É isso. Ele riu. Ele riu porque agora ele vai rir sempre. Ele aprendeu que ria muito bom. E vocês perceberam que o presidente Trump rindo é melhor do que ele de cara feia. E eu fiz questão de dizer para ele, ria. E um pouco, é importante, alivia a nossa alma se a gente rir um pouco. Gente, para tudo. Vocês ouviram isso? Ele admitiu. Lula disse que o negócio é fazer o Trump rir, porque encarar o Trump bravo não dá. É a diplomacia do Chaves. Ai, que burro, dá 0 pra ele. O nosso presidente da República, o líder do Sul global, chegou lá com a postura de um shih tzu que acabou de fazer xixi no tapete. É melhor fazer ele rir. Entenderam a tática? Ele foi lá para ser o bobo da corte. Ele não foi negociar o Brasil, ele foi fazer stand-up para não levar bronca. É a subserviência 2.0. Cadê aquela soberania toda que ele grita nos comícios de sindicato? Sumiu! Virou fumaça na frente do Donald. É patético, é vergonhoso, é totoso de assistir, eu confesso. A cereja do bolo de cocô. O Lula pediu para barrar a imprensa para tentar controlar a narrativa, mas saiu com o rabo entre as pernas. O congressista americano Carlos Gimenez mandou a real. Lula não é respeitado em Washington. Sabem que é um criminoso corrupto aliado a ditaduras terroristas. Toma essa no meio da testa, com selo de importação. O Laranjão postou sobre tarifas. Só. Não postou sobre visto, nem sobre Pix, nem sobre os minerais críticos que o Lula tanto gosta. Postou sobre como vai cobrar mais caro do Bananil. E o Bebum saiu dizendo que está muito otimista. Ele é o tipo de cara que é atropelado por um caminhão e agradece por não ter sido um trem. Isso é cara de quem está otimista? É uma grande preocupação. Reiteramos, todos os dados e informações que já foram apresentados, indicando a necessidade de conclusão da sessão. Olha, eu quase sinto pena. Quase. O cara leva uma carreta de ministros, gasta milhões do seu imposto, leva até o Sidônio Palmeira para maquiar o cadáver e, no final, vira piada internacional. O Bananil paga caro porque quem nos representa confunde fazer pose com ter poder.
Enquanto o Bebum dá dica de economia pro Trump e defende plantadores de coca, você tá aí trocando a picanha metafórica pelo ovo real e o churrasco pelo miojo. Isso é chato. Isso não é só um roteiro de humor, é o retrato de um país que virou chacota nas mãos de um sujeito que não consegue segurar um papel sem achar que alguém vai roubar para comer. Então, até a próxima, se o fígado dele ou o nosso país aguentar. Fui!